temos aqui bastante perguntas agora para Marcos Saravalli responder, mas antes disso eu vou com a Débora Oliveira para mais um giro. Vamos saber como que está o mercado nesse momento. Fala, Débora. Vamos lá, Paula, olha só, nesse momento o Ibovespa segue sustentando a alta, tá? Sobe agora 0,36% aos 101.621 pontos. Lá fora está totalmente na mesma situação de queda, como já vinha desde o início da manhã. Dow Jones cai 1,79%, S&P 500 está caindo 1,32%, Nasdaq está caindo nesse momento 0,73%. O dólar segue subindo 0,08%, praticamente quase aí no 0 a 0, cotado a 5,62. Entre as altas e baixas, a gente tem aí caindo bastante agora Gol, 3,15%, Azul continua na queda de 2,99%, Multiplan cai agora 2,92%. Subindo, a gente tem Eletrobras, que sobe 3,75%, desculpa. Também tem Santander subindo 3,18%. E Cielo, que está aí na maior alta nesse momento, subindo 5,7% na expectativa aí do resultado que deve ser divulgado amanhã da companhia. E aí eu quero perguntar para o Marco. Marco, qual que é a sua expectativa aí para esse resultado de Cielo que sai amanhã? Bom, o resultado da Cielo assim, não tem ainda a grande evolução. Acho que o mais importante é o indicador, né? Talvez ele venha depois de apresentar grandes prejuízos, aí talvez venha com um indicador positivo. Se a gente comparar com o ano passado, ainda vem uma queda muito forte do resultado. Mas acho que se a companhia mostrar realmente algum ponto de inflexão, pode ser realmente que o mercado reaja positivamente, tá? Então, talvez o mercado esteja antecipando, né, muito esse movimento dos resultados, mas é difícil, né, você ter ainda uma projeção do que vai ser não só esse resultado, mas principalmente a tendência da Cielo daqui para frente, né? A gente tem um cenário ainda desafiador, não só pela recuperação econômica, mas a gente tem um cenário desafiador da própria concorrência, aumento da concorrência. A companhia precisa realmente mostrar algo novo para o mercado, para mostrar alguma tendência de recuperação, tá? Então o mercado que a gente chama está dando aí o benefício da dúvida para falar para a companhia que o pior talvez tenha ficado para trás e a gente tem algum sinal de inflexão dos resultados, tá? Um resultado ainda fraco, mas talvez essa mudança do sinal no lucro líquido na linha final pode ser que realmente seja bem recebido pelo mercado, né? Ô Marco, a Débora trouxe essa informação do Ibovespa subindo aqui, enquanto as bolsas lá fora despencando. E a pergunta do Ed Goya, que chegou aqui pra gente. Ed, obrigada pela sua audiência. Ele falou o seguinte: a bolsa aqui vem se destocolando da americana desde a semana passada e não está sendo diferente. Qual o motivo? Você acha que a temporada de balanço pode estar ajudando o Ibovespa? Ou não? Eu acho que por enquanto pouco, né? A gente não teve grandes balanços ainda aqui. Essa semana a gente tem bancos, essa semana a gente tem Petro, Vale, aí acho que a gente pode ter um destaque. Mas talvez seja o famoso movimento que a gente chama de repique, né? Ou seja, a nossa bolsa é a pior bolsa do mundo, nossa moeda, uma das piores moedas do mundo. Então talvez seja realmente um movimento de que a nossa bolsa ficou para trás. Até o Pablo falou lá no comecinho do programa, que está começando a ter algumas entradas de recursos aqui no país de uma forma bem gradual, bem lenta, mas lembrando também que teve uma saída muito forte em março, abril, nos primeiros meses da pandemia. Então é isso que a gente precisa entender. Talvez quando o estrangeiro, imagina que a gente tem dois fatores, né? Se a gente tem um brasileiro comprando e mais um estrangeiro voltando a entrar no Brasil, se realmente acontecer, se perpetuar esse movimento, aí a gente impulsiona e a gente pode até andar na contramão do mercado. Como alguns analistas têm reforçado, né, o Pablo falou, a gente tem falado muito isso, é o caso particularmente de bancos, né? O Santander solta resultado agora, mas não existe uma discussão. Os bancos estão baratos na bolsa, estão descontados. A leitura realmente se tem forças, tem argumentos para eles retomarem a trajetória de alta, mas eu acho que não tem dúvida realmente que, principalmente para o investidor estrangeiro, para a nossa bolsa em dólar, ainda é uma bolsa muito barata, tendo esse olhar do investidor estrangeiro. É por isso que a gente começa a ver uma entrada de recursos ainda bastante tímida, mas uma entrada de recursos aqui no país, né? Ô Marco, o Diego Benevides, ele que está acompanhando a gente aqui, obrigado Diego pela sua audiência, ele fala o seguinte: bom dia, tendo em vista a dificuldade do governo em enrolar a sua dívida, o colchão de liquidez do Tesouro tem reduzido para 3 meses a redução do perfil da dívida pública para 2 anos e meio. Relação dívida-PIB chegando em 100%, vencimento de 643 bilhões em dívidas entre janeiro e abril de 2021. Eu pergunto, teremos estresse na curva de juros futura?
Então, até eu cheguei a ler essa pergunta, eu falei assim, pô, mas na verdade a gente não vai ter, a gente já teve, já estamos com estresse, tá? Então, na verdade já não está... é futura, né? Já está acontecendo. Já está precificado, na minha opinião, mais do que precificado, o cenário de estresse. A gente viu não só na curva longa de juros, mas a gente passou aqui vários dias, várias semanas, eu gravei um vídeo lá no meu canal do YouTube também falando, e muita gente comentou sobre isso. A gente viu o LFT com resultado negativo em alguns dias, um período um pouco maior, que não pode acontecer. Na verdade, é uma bela de uma jabuticaba. Aqui a gente tem um retorno que não acontecia desde o começo do século. Se não me falha a memória, ano de 2002, que a gente teve a última vez que teve aquele estresse da eleição do Lula. Enfim, é que a gente teve realmente um retorno negativo nesse que hoje chama-se Tesouro Selic, né? Então, na curva de juros curto prazo, principalmente a curva de longo prazo, que você tem menos efeito da política monetária, começa a entrar realmente na política fiscal, no estresse fiscal, a gente já está estressado. E, na minha opinião, se não tivesse estressado, a Bolsa já estaria 120, 130 mil pontos, os juros não estaria nesse patamar, estaria um patamar muito mais baixo, juros longo, o dólar não estaria 5,60, estaria lá que o Fox fala de 5,30, 5,20, então o mercado já estressou, já colocou na conta realmente um cenário bem pior para a nossa a política fiscal, né? O Saulo deixou muito claro aqui que esse cenário acelerou muito, né? E como o próprio Verde, né, o Asset, uma das maiores gestoras do país, reforçou, né, que a gente tem um lado bom, que a gente realmente concedeu muito benefício, mas a gente deu benefício como se fosse um país, um grande país com grandes reservas, enfim, a gente aumentou muito rápido o nosso endividamento. Tá? Essa é a preocupação que a gente tem e os ativos já estão estressados. Né? O mercado financeiro não espera para acontecer, ele já antecipa todo o movimento de 2, 3 anos para frente. Né? Pessoal, quero agradecer bastante a participação de vocês, tem chegado bastante pergunta. Tem uma aqui do César, mas antes de responder essa do César, eu queria que o Marco falasse do gráfico do dia, o Marco que sempre traz um gráfico aqui para a gente analisar ao vivo. Já consegue chamar o gráfico para a gente falar? O pessoal aqui já do Switcher já providenciou aí, está na tela. Bom, esse gráfico, eu coloquei uma outra versão desse gráfico ontem lá na Sara Live, lá no Instagram. E essa é uma versão um pouco mais atualizada, tá? Quando vai entrando os resultados lá no S&P 500, nos Estados Unidos, a gente vai atualizando esse gráfico, tá? Lembrando que esse gráfico particularmente ele é compilado tanto pela Bloomberg como pelo Goldman Sachs, tá? Então é uma soma de informações e essas barrinhas a gente consegue ver se teve surpresa nos resultados, ou seja, se veio acima das expectativas ou abaixo das expectativas, tá? Então até os últimos balanços que foram divulgados lá nos Estados Unidos até agora, a gente consegue ver que a última barrinha é a atual, é a laranja, nessa temporada de balanço lá nos Estados Unidos. Desde a crise de 2008, a gente não tinha uma surpresa tão positiva, tá? Então a gente consegue ver que é a maior barrinha de surpresa desde 2008, tá? E nem sempre a gente tem surpresa positiva. Por exemplo, aqui nesse ano, a gente já teve, em alguns anos ali, em 2011, 2012, já tivemos algumas temporadas de balanço abaixo das expectativas, tá? Na média, as empresas surpreendem, mas surpreendem pouco, né? A gente não tem tanta surpresa positiva, tá? Por dois fatores, porque a gente teve uma recuperação, né, da economia americana e global, mas principalmente aqui são empresas americanas, e o segundo fator é que realmente as expectativas elas estavam muito para baixo, elas foram revisadas para baixo ali em março, abril, e agora a gente está tendo surpresas positivas, tá? Então esse indicador, quanto maior a barrinha, quanto maior a quantidade de surpresas positivas, maior é o potencial da Bolsa no curto prazo, tá? Independente de eleições, isso pode sustentar o S&P 500, pode sustentar as bolsas do mundo todo agora nesse mês de outubro, nesse mês de novembro, tá? Então essa é a leitura que a gente precisa ter. Os resultados têm vindo bons, não têm vindo surpreendentes, não têm vindo super fortes, mas tem vindo uma tendência de crescimento e tem vindo acima das expectativas, tá? Então, por isso que às vezes a gente fala, pô, tem uma ação da tecnologia, de algum setor específico, ou a Bolsa está reagindo bem. Nesse curto prazo, tem um peso muito grande na temporada de balanço. E como o Celso falou, se você está começando a investir em BDS, se você está começando a investir lá fora,
precisa entender cada vez mais de investimentos no exterior, tá? Não adianta olhar aqui e abrir o jornal, né? Nosso jornal aqui a gente sempre fala, mas se você quiser investir no exterior, precisa conhecer o que está acontecendo nos Estados Unidos, na economia americana, nas empresas lá de fora, tá? Gente, quero agradecer muito a participação, o Brasil todo assistindo a gente. Olha só que legal, José Humberto Silva Alves Humberto, de Juazeiro do Norte, Ceará, assistindo a gente. Obrigada pela audiência, todo o pessoal do Ceará. A gente também tem aqui o Anderson Silva, falando Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Então a gente está vendo ali a audiência de cabo a rabo do Brasil, todo o pessoal assistindo a BMC News aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. A gente faz isso com muito amor, com muito carinho, com muita isenção, imparcialidade. Não temos vínculo com nenhuma instituição por trás, somos nós mesmos fazendo isso com muita garra para levar a informação, melhor informação para todos os investidores que estão aqui sempre acompanhando a gente. Ô Marco, e uma última pergunta aqui, antes de eu encerrar, que ainda temos 9 minutos, eu quero as considerações finais, mas vamos responder essa que o César Nogueira acabou de falar. Marco, em relação ao dólar, o que você espera para o dólar em relação ao real e as principais moedas mundiais para 2021? Em relação ao dólar, eu também vou querer pedir a minha caneca, hashtag quero uma caneca da BMC. Eu vou pensar no seu caso. Porque eu não vou dizer que eu acertei o dólar, que eu vou acertar o dólar, mas a tendência, né, ela tem sido puxada pela expectativa que eu realmente vim acreditando, tá? Ou seja, o objetivo aqui não é acertar o dólar, não é acertar exatamente no dia 30 de dezembro quanto que vai estar o dólar. Tá, mas o Caio lembrando aqui da hashtag quero a minha caneca BMC, né? Mas o que a gente precisa lembrar do dólar é o seguinte, a tendência no curto prazo é que seja muito mais uma tendência do dólar mais próximo dos R$6 do que dos R$5. E como a própria Paula falou, a gente falou aqui no começo do programa sobre o Boletim Focus, todos os economistas do Brasil inteiro estão revisando semana a semana, né? Saiu daquele patamar de 5,20, 5,25 para 5,30, 5,35. Todos eles vêm acreditando que não vai dar tempo. A gente não tem cenário nenhum. Precisaria entrar muito recurso aqui no Brasil, que não deve acontecer nos próximos 2 meses, para o dólar ir buscar esse patamar de 5,30 a 5,20. Tá? Ou seja, final do ano, se você está preparando a sua viagem, se você tem alguma dívida em dólar, né, é importante saber, reconhecer que o dólar não vai, na nossa opinião, lá na Sara Invest, furar nesse patamar de 5,50, ou seja, mais próximo de R$6 do que de R$5. Ou seja, na nossa visão, entre 5,50 e 5,60, acho que é um patamar bem saudável para manter agora daqui até o final do ano. Tá? Difícil ir buscar os R$6, acho que seria um pouco de exagero, mas também seria muito otimista falar que no curto prazo ele vai voltar para o patamar de 5,20 com 5,30, tá bom? Então esse é o cenário que deve permanecer nesse patamar daqui até o final do ano, essa é a expectativa que a gente tem. Lembrando que o Boletim Focus, que é um compilado dos principais economistas, na nossa opinião ainda está muito atrasado, mas a gente está vendo grandes revisões aí caminhando para esse patamar mais próximo aí dessa nossa expectativa. Marco Guedes falou que concorda 100% com a sua visão sobre a perspectiva da B3. Se estamos certos, só saberemos depois, mas com certeza faz todo sentido. O pessoal mandando aqui de onde são, eu já acabei de falar agora há pouco de algumas cidades. O Batistec falando de Araranguá, Santa Catarina. Um abraço para todo o pessoal aí de Santa Catarina. Carlos Eduardo Ribeiro, do Rio de Janeiro. Obrigada, Carlos, e pela audiência. Obrigada a todo mundo aí do Rio de Janeiro. Eu tenho um coração ali voltado para o Rio de Janeiro. Já morei no Rio, gosto bastante de lá. Falo que eu sou paulista, mas tenho um coração carioca aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. Olha só, Eudes de Alagoinha, Bahias. Somos gratos por um canal isento. Muito obrigada, viu, Eudes, pela sua audiência. E todos vocês que estão aqui nos assistindo, vamos chegando aqui na nossa reta final, mas ainda dá tempo de um último giro com ela, Débora Oliveira, trazendo as informações atualizadas do mercado. Fala, Débora. Vamos lá, último giro, Paula, de hoje. Olha só, a Ibovespa continua sustentando a alta, agora sobe nesse momento 0,34% aos 101.603 pontos. Nas altas, a Cielo continua ainda aí no topo, subindo 4,8% nesse momento. Santander continua subindo 3,54%. IRB nesse momento é que sobe 2,77%. Caindo, Azul continua liderando aí as perdas, cai 3,51%. Gol cai nesse momento 3,36%. Multiplan está caindo 3,30%. O tombo das bolsas americanas também permanece. Lá fora somente a Apple, o papel da Apple aqui não está caindo. Fora isso, todos os outros papéis lá fora estão caindo. Dow Jones cai 2% agora. S&P
S&P 500 está caindo 1,64%, Nasdaq cai 1,10% nesse momento. E na Europa também muita queda, DAX na Alemanha está caindo 3,17% nesse momento. FTSE no Reino Unido cai 0,64%, CAC na França está caindo 1,44%. Paula, ainda bem que o Bovespa está descolado nesse movimento lá fora, pelo menos até agora, né? Vamos ver como é que serra o dia. Com certeza. Obrigada, Débora, pelas suas informações. Marco, qual o recado final para o telespectador que está nos assistindo desta segunda-feira, dessa semana? Eu que comecei a semana negativa, né? A gente tinha realmente o S&P 500 lá fora, as bolsas mundiais realizando, né? Muito forte. Eu fui surpreendido positivamente, né? A gente deve ter realmente um começo de semana de uma leve alta, esse deve ser o tom. Mas como a Débora falou muito bem, a gente tem uma temporada de balanço, tá? Então, na falta de assunto, foco total na temporada de balanço. Em temporada de balanços vão surgir belíssimas oportunidades, tá? A gente falou aqui de Santander, que divulga resultado, amanhã deve ser bem recebido pelo mercado. Falamos aqui de Cielo. Eu deixei lá na Sara Live, está lá gravado no Instagram, é só ver, de uma ação que vale a pena. É uma recomendação nossa, né? A gente tem uma equipe de analistas certificados, né? Regulamentados. A gente certifica e a gente fez essa análise. Faz sentido comprar essa ação antes da temporada de balanço. Inclusive, eu gravei aqui com o diretor, aqui no BMC Talks, na sexta-feira passada. Tá? Tem lá a entrevista, você pode conhecer um pouco mais da CSU Card System, famosa Card 3. Na nossa opinião, vale sim comprar antes dos resultados, que deve vir um belíssimo resultado. Tá? Então, essa semana deve ser dominada pela temporada de balanço das reuniões dos bancos centrais, mas a princípio uma semana positiva, tá bom? Então já entramos revertendo, né, a abertura dessa semana aí com um tom positivo, esse deve ser o tom. Talvez uma leve tendência de valorização, semana passada foi muito boa, talvez essa semana seja um pouquinho menos volátil, mas também uma tendência de valorização. Ô Marco, eu vou te dar um minuto para fazer essa última resposta aqui, que eu quero uma pergunta que eu tinha esquecido de falar antes dessas considerações finais. É que eu vi que você postou no Twitter aqui sobre os dados do Secov que apresentaram alta, né, de vendas e lançamentos de imóveis em setembro. Você acredita que as empresas de construção poderão apresentar um ciclo de recuperação? A gente falou um pouquinho de construção com a Paola, mas queria ouvir sua opinião diante dessa frase que você colocou lá no Twitter. Não, com certeza. O setor de construção civil tem que ser um dos setores para você deixar no radar, tá? E às vezes, na verdade, assim, o setor de construção civil, ele vive sua dinâmica. Então, se tem um período ruim, esse período não é um trimestre, eles são vários trimestres ruins, né? Lembrando que o setor de construção civil foi o setor que mais sofreu na recessão, na última recessão aqui no Brasil, e que mais demorou a sair dela, né? Agora, a gente está numa tendência de valorização, né, de recuperação de demanda, juros baixos, valorização dos ativos, valorização dos imóveis. Então, esse ciclo talvez esteja somente no começo, tá? E essa temporada de balanço, a gente já falou aqui de vários setores, mas um dos setores que talvez seja homogêneo, seja unânime, né? Todas as empresas devem apresentar um bom resultado, é o setor de construção civil, vale a pena deixar no radar, tá? Então a gente tem visto aqui em São Paulo, em várias cidades no Brasil. Lembrando que tem que tomar cuidado só um pouco com o Brasil, que é muito heterogêneo, né? Nosso país aí tem um tamanho continental, então depende muito de onde atua a companhia que você está investindo, né? Em determinada cidade, região, segmento, se é alta renda, baixa renda, mas de uma certa forma, de uma forma geral, as empresas devem entregar bons resultados nessa temporada de balanço. A gente já tem visto nas prévias, não deve ser diferente e deve apresentar uma tendência, até uma oportunidade para investimento no setor. Tá certo. Gente, muito obrigada pela audiência.